O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. E a grande beleza do que hoje nós vamos contemplar em toda a liturgia é a experiência do nosso chamado, da nossa vocação. Quando nós pensamos na palavra vocação, nós precisamos voltar à sua origem latina, que é vocare. Vocare, que nada mais significa do que chamamento, chamado. Ou seja, nós estamos vendo na primeira leitura, nós estamos vendo na segunda leitura e estamos vendo no Evangelho este Deus que chama pessoas
para uma obra específica. Quando nós pensamos na palavra vocação no seu âmbito profissional, no âmbito material, no âmbito secular, nós estamos falando de habilidades. Então, quando eu olho para uma pessoa que é afeiçoada aos números, eu digo que esta pessoa é vocacionada às ciências exatas. Se esta pessoa é mais dada às humanidades, eu digo que ela é vocacionada à área de humanas, de biológicas e assim sucessivamente. Este critério não pode ser utilizado para nós entendermos a vocação no aspecto religioso e espiritual. Porque no aspecto religioso e espiritual, Deus também trabalha com as nossas habilidades. Mas mais do que trabalhar com as nossas habilidades, Ele nos capacita com habilidades específicas para que a gente consiga realizar a nossa vocação. E é daqui que surge aquela grande frase, aquele grande jargão tirado da palavra de Deus, que muitas das vezes as pessoas usam, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, quando nós pensamos em vocação no aspecto espiritual, no aspecto religioso, nós estamos falando deste Deus que é o grande responsável pelo chamado que nós recebemos e esse Deus que vai capacitando aqueles que Ele escolhe. Nós olhamos hoje na primeira leitura a grande vocação do profeta Isaías. E o profeta Isaías que é chamado por Deus para uma obra específica, que recebe do próprio querubim, e quando nós vemos aqui o nome querubim, querubim vem justamente de abrasado, e é justamente por isso que nós vemos que o querubim, quando vai se dirigir a Isaías, ele toca os lábios de Isaías com um braseiro. Por quê? Porque o querubim é abrasado. O querubim é aquele que está mais próximo, junto com os serafins, do trono de Deus. E é por isso que antes de chamar Isaías, nós vimos na boca do querubim, nós vimos na boca daqueles que estão mais próximos de Deus, a sentença que em toda a Santa Missa nós proferimos, o atributo maior de Deus, que é santo, santo, santo. Deus 3 vezes santos. É justamente isso que os querubins e os serafins estão dizendo no paraíso. Nós sabemos que a ordem angélica, ela é dividida em hierarquias. E dentro desta hierarquia nós falamos de 9 coros angélicos. 3 coros angélicos que estão próximos ao trono de Deus e que são adoradores por excelência. Os outros 3 coros angélicos que trabalham nesse intermédio entre o trono de Deus e os homens. E a terceira classe hierárquica, que é aquela que lida diretamente conosco, que são os que estão mais próximos de nós, que são os anjos, que são os arcanjos. Então, nós percebemos que o mundo espiritual, ele é ordenado, existe ordem no mundo espiritual. E é por isso que é mediante ao que nós precisamos, que nós invocamos determinada hierarquia, determinado coro angélico. Por isso, quando eu estou tratando do relacionamento com os homens, de homem para homem, nós nunca vamos rezar pedindo um auxílio de um serafim, porque o serafim, ele está diante do trono de Deus. Ele age justamente como aqueles que mais próximos de Deus estão ali na função de adoradores. Por isso que quando nós rezamos aos anjos, nós rezamos ao anjo da guarda e rezamos no máximo aos arcanjos, que são os que estão mais próximos de nós em toda a hierarquia celeste. Então, quando a gente aprende isso, nós começamos a ter eficácia na nossa oração, porque nós agora começamos a atribuir responsabilidades a quem tem a vocação específica para nos atender. E é por isso que faz tão bem para nós, como cristãos católicos, lermos os livros de espiritualidade, estudarmos os assuntos que da espiritualidade nós recebemos, para que a gente possa crescer em santidade. Porque nós não podemos nos esquecer que quando falamos de vocação,
nós estamos falando justamente deste chamado específico que Deus nos faz, tendo em vista a nossa santidade. Dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma vocação nasce para se destacar. E aqui está a diferença do mundo eclesial, do mundo espiritual e do mundo humano. Quando nós falamos do mundo material, do mundo profissional, as pessoas estão em busca de descobrirem a sua vocação para serem destaque. Então eu tenho que descobrir a minha aptidão, para dentro da minha aptidão eu ser o mais importante, para eu me destacar mais, para eu ser, a gente até vê isso nas empresas, o destaque do mês, o funcionário do mês, o profissional do ano. Porque no aspecto material e profissional, é isso que conta, são os resultados que contam. No aspecto eclesial, na nossa vida com Jesus, não é assim. Tanto é verdade que na segunda leitura São Paulo diz: eu não sei por que Deus me chamou, porque eu sei quem eu sou. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Olha a humildade de São Paulo. Nós estamos falando do maior apóstolo dentre todos os apóstolos, porque do modo como Pedro cuida do colégio que nasce dentro, assim como Pedro cuida do intra-eclese, nós só somos cristãos graças a São Paulo, não a São Pedro. Porque São Pedro fica cuidando dos judeus. Paulo é quem vai dizer que a salvação que Cristo vem trazer se estende para além dos judeus. Paulo vem pregar para os gentios. E quem são os gentios? E quem são os pagãos daquela época? Todo o povo que não era judeu. Ou seja, nós nos enquadramos aí. Se não fosse São Paulo, nós não seríamos cristãos. Então veja que o maior de todos os apóstolos, o mais inteligente de todos os apóstolos, porque Paulo tem formação romana, formação grega e formação judaica. Nós não estamos falando de um pescador, nós estamos falando de um intelectual. Então veja, a mente mais brilhante do cristianismo primitivo se coloca diante das pessoas como o menor dos apóstolos. Aliás, eu nem mereço o nome de apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Veja, gente, que o homem espiritual, a mulher espiritual, o homem que está no caminho da santidade, ele não perde de vista duas realidades: o tamanho dele e o tamanho de Deus. Quando nós chegarmos neste lugar, nós estaremos na direção correta. Mesmo sendo tão grande, Paulo não se esquece que um dia ele foi Saulo. E é isto que o faz ser tão grande, porque ele tem diante dos olhos dele quem ele é. E ele sabe que o que ele se tornou, ele não se tornou porque ele era alguém especial. Mas ele se tornou quem se tornou pela graça de Deus. Por isso que no versículo 10, abra aí a sua Bíblia e grife, porque aí está algo lindo na vida de São Paulo. E é tão lindo que este é o meu lema de ordenação sacerdotal: é pela graça de Deus que sou o que sou. Quando eu li isso, eu não tive dúvidas de que isso justamente traduz aquilo que eu sou. Eu não sou padre porque sou isso ou aquilo. Tudo o que eu sou e tudo o que eu faço, eu só sou e faço pela graça de Deus. E é isto que São Paulo está nos ensinando. Que todos nós que estamos aqui, fomos chamados por Deus, não por mérito. Ninguém aqui merece nada. O que nós mereceríamos pela nossa condição seria o inferno, porque somos pecadores, porque a todo instante estamos julgando, porque a todo instante estamos maltratando os nossos irmãos, porque a todo instante estamos pecando por pensamento, por palavra, estamos colocando esse no céu, colocando aquele no inferno, estamos julgando isso, julgando aquilo a todo instante, 24 horas por dia, esta luta entre o homem novo e o homem velho dentro de nós. Então, por nós, pela nossa própria condição, o que nós mereceríamos seria
a condenação seria o inferno. Mas porque Deus nos ama, e veja que este amor não é um amor pequeno, este amor tem o tamanho de um Deus. Ele então olha para nós e diz: não, você não merece, mas por graça e de graça eu vou te chamar, para que você possa, mesmo apesar da sua indignidade, se salvar. Então, qual é a diferença de vocação no aspecto profissional e no aspecto espiritual? No aspecto profissional, a sua vocação te habilita a ser alguém capacitado para receber recompensa e para ser reconhecido aqui na terra. É isso que no mundo corporativo se busca: reconhecimento diante dos homens e estabilidade financeira. Mas no reino de Deus não é assim. Vocação no âmbito espiritual tem duas finalidades totalmente diferentes do que essa. Se no mundo corporativo as pessoas querem ser reconhecidas, no mundo espiritual as pessoas querem que seja reconhecido Deus e não elas. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele seja lembrado e eu seja esquecido. A Ele a glória, a mim o trabalho. No mundo corporativo, as pessoas buscam ter estabilidade, ganharem bem, para serem reconhecidas e aplaudidas. No mundo espiritual, nós somos aqueles que trabalhamos para não ter aonde reclinar a cabeça, porque nós sabemos que a única recompensa que nos espera é o reino dos céus que o Senhor nos prometeu depois dessa vida. Então nós não trabalhamos. Eu não sou padre para ser reconhecido. Você não é ministro para ser reconhecido. Você não proclama leitura para ser reconhecido. Você não é coroinha para ser reconhecido. Você não canta liturgia para ser reconhecido. Não. Tudo o que fazemos, fazemos com a finalidade de, através do nosso serviço, que é primeiramente a Deus e depois ao povo de Deus, nos santificarmos para podermos garantir a coroa da vida eterna que Ele já pagou o preço quando morreu por nós na cruz. Por isso que é inadmissível um batizado que não faça nada por Jesus. Por isso que é inadmissível um cristão que se diz católico não fazer nada pela igreja. Porque se ele só é batizado e não faz nada, se ele não faz apostolado, e aqui apostolado nós entendemos como serviço, como doação, ele não vai se santificar. Se você passar a sua vida inteira só sentado na igreja, sem fazer nada, sem fazer uma leitura, sem ajudar numa festa, sem dar alguma coisa da sua vida para Jesus, você não vai se santificar. O que te santifica é fazer apostolado. Por quê? É o apostolado que nos santifica, porque o apostolado exige da gente coerência. O apostolado exige de nós mudança de vida. Se você está sentado e não se compromete com nada, você não tem comprometimento, você não tem responsabilidade com nada. Você só vem, senta, levanta, senta, volta para casa, está tranquilo, ninguém vai exigir nada de você. Agora, quando você coloca uma roupa diferente, porque na verdade a roupa que nós usamos, os meus paramentos, a roupa que eles estão usando, a roupa que os leitores usam, a roupa que os ministros usam, que o acólito cerimoniário usa, não é para dizer que nós somos diferentes de vocês, não, gente. Preste atenção. A veste que nós usamos significa o nosso avental. E para que a gente põe avental? Vamos, gente, coragem, falem comigo. Para que a gente põe avental? Para trabalhar, para servir. Nós não colocamos roupa para ficar aparecendo na foto. Esse é o nosso avental. Jesus, erguendo-se na ceia, jarro e bacia tomou, colocou o avental para servir, para lavar os pés. É por isso que nós temos roupa diferente. Para dizer para vocês, se precisar de alguma coisa, é a nós que você chama. Nós somos os servos de vocês. E isso nos santifica. Porque isso exige da gente coerência. Porque isso exige da gente santidade. Porque isso exige da gente retidão. Por isso que um cristão que quer o céu,
Ele deve ouvir a vocação que Deus lhe deu. E todos nós temos uma vocação. Cada um de vocês tem uma vocação. Cada um de nós precisa servir na vocação que Deus nos deu. E pode ser que a sua vocação não seja colocar uma veste e servir aqui, mas seja evangelizar lá no seu trabalho, seja evangelizar lá na sua casa, seja evangelizar aonde Deus te pôs. Mas você tem que fazer alguma coisa, porque senão você não vai ser santo. E se você não for santo, você não vai entrar no céu, porque o céu é o lugar dos santos. Por isso que existe o purgatório. O purgatório é a purificação final para te santificar, porque no céu só entra quem é santo. No céu não entra quem não é santo. Olha para quem está do seu lado e fala: está entendendo? Fala com ele, fala com ela, acorda, coragem. Desperta, ué. Tem que acordar. Tem gente já com cabelo branco que não faz apostolado, tem que fazer, senão não vai para o céu. Tem que fazer apostolado. E o que é fazer apostolado? Veja, evangelho de hoje. Jesus olhou para aqueles 3 que eram pescadores de peixe. Olha como Jesus começa a igreja. Com 3 pescadores de peixe. E não vem com esse discurso mequetrefe de uma teologia pífia, de dizer que Jesus escolheu os pescadores porque eles eram humildes. Pega a Bíblia aí, por favor. Pega a sua Bíblia aí. Porque quando te disserem isso, você vai pegar esse texto e vai dizer: quem era Tiago e João? Eles eram, versículo 10, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Só é sócio de alguém quem tem alguma coisa. Então não venha com esse discursinho sem vergonha de uma teologia mal feita, que eles eram pessoas pobrezinhas que não tinham aonde cair morto. Não, eu não tenho empresa, eu não sou sócio de nada. Só é sócio quem tem alguma coisa. Eles eram donos de uma companhia de pesca. Por isso que Jesus escolheu os 3. Por quê? Se eles são capazes de administrar e de lidar com peixe, eles vão ser capazes de lidar e de administrar pessoas. Gente, a gente precisa ler a Bíblia. E ler sem ideologizar o discurso. Eles eram sócios. Jesus não chama pessoas sem vocação. Jesus não pode dar responsabilidade a quem não tem a capacidade de assumir e de conduzir aquilo que ele propõe. Ele chama 3 sócios. Porque eles já tinham expertise, eles já tinham capacidade de gestão de pessoas. Por quê? Porque o empresário, ele cuida do quê? De conflito. Ser patrão não é... Quem aqui quer patrão? Alguém aqui quer ser patrão? Não queira. Porque o patrão não tem final de semana, o patrão não tem feriado, o dono do seu próprio negócio nunca descansa. Porque ele tem que dar conta, de pagar os funcionários, de repor estoque. Esse negócio de que eu sou patrão e não trabalho, desconfie, esse negócio não é honesto. Porque um negócio honesto de um empresário honesto, o empresário é o que mais trabalha para manter o seu negócio sendo um negócio lucrativo. E Jesus falou para eles: olha, vocês passaram a noite inteira pescando, não é? Mas não pegaram nada. Jesus começa a igreja a partir de uma frustração de 3 homens que passaram a noite inteira buscando peixes e não pegaram nada. E o que significa não ter pegado nada naquela noite? Vamos, gente, pensa um pouquinho. Se eles não pegaram nada aquela noite, o que eles vão vender durante a semana? Vai ter dinheiro para pôr em casa? E os funcionários deles que eles têm que pagar? Vai receber? Quando que o peixe chega no mercado? Quem trabalha no mercado? Chega toda semana, não chega? Pelo amor de Deus, vocês estão vendendo peixe que não é fresco.
Toda semana tem que chegar o peixe, não tem? Para chegar alguém teve que pescar. Ora, se não pegou peixe, não tem como repor, não tem como vender, não vai receber, o negócio corre risco. Eles estão frustrados, eles estão cansados, e eles estão pensando em desistir. Jesus chama os três nessa condição. Às vezes a gente romantiza, né? Achando, porque a gente lembra do Padre Zezinho. Há um barco esquecido na praia. A gente acha que estavam os três lá cantando, tocando violão. E Jesus falou assim, venham, vamos me seguir. Não, eles estavam cansados, estressados, com certeza pensando, vou chegar em casa, não tenho peixe, tenho que pagar a conta, tenho que fazer tudo. Aí chega um profeta, um mestre, e fala assim, jogaram a rede a noite inteira aí, não pegaram nada, joga de novo. Com certeza Pedro, que era o mais colérico dos três, deve ter falado, não que está aqui, né? Lucas colocou porque Lucas é educado. Versículo 5, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Isso aqui é a parte bonita. Com certeza, depois de ter passado a madrugada inteira tentando pescar, não pegando nada, chega alguém que não conhece nada de pesca e fala para você, joga a rede de novo, você vai dizer, obrigado, vou jogar assim. O que você acha que Pedro falou para Jesus? Não responda. Só que veja, que coisa linda. Mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Até aquele momento, eles tinham pescado por iniciativa própria. Eles usaram a força deles. Eles usaram as técnicas que eles tinham. Mas agora, Pedro vai dizer, eu não vou jogar de novo porque eu quero jogar. Eu não quero jogar, eu quero ir para casa, estou cansado. Mas porque o Senhor pediu, em atenção à tua palavra, ou seja, porque você está mandando, eu vou jogar de novo. Gente, isso é extraordinário. Aquela noite inteira, eles lutaram com as suas armas e com a sua força. Mas a partir daquele momento, eles descobriram o que eu quero que você descubra nessa missa. Quando a gente luta com a nossa força, quando a gente faz do nosso jeito, quando a gente usa o nosso método, a rede fica vazia, a gente fica cansado, a gente fica estressado, a gente fica frustrado e não consegue bons resultados. Mas em atenção à tua palavra. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca. E então eles jogam a rede. Alguém aqui já pescou com rede? Não, nunca viram uma rede? É pesada, não é a rede? Quanto mais você puxa, mais pesada ela fica, porque puxa areia, puxa pedra, eles jogam. E daqui a pouco, eles começam a puxar, e falam assim, meu Deus, mas não é só areia que está vindo. E começa a puxar, e daqui a pouco é a rede que puxa eles, não é mais eles que puxam a rede. Eles começam a gritar, vem me ajudar que tem alguma coisa aqui. E Jesus ali olhando pacientemente. E daqui a pouco eles ficam admirados, porque a rede tem tanto peixe. Olha o que aconteceu. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, veja que muda. Simão cai de joelhos. Simão já não chama mais Jesus de mestre. Ele chama Jesus de Senhor. Ele não chama Jesus de Rabi. Rabi é mestre. Ele chama Jesus de Kyrios. O que é Kyrios? Meu Senhor. Ele cai de joelhos e diz, não lida comigo não, porque eu sou pecador. Minha cabeça não podia imaginar que é o Senhor que está aqui.
chama eles, porque eu não valho muita coisa. Veja a humildade de Pedro, diante do milagre que Jesus faz. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você não entendeu nada, sua anta. É de gente igual você que eu preciso. Se eu quisesse os santos, eu não tinha nem descido do céu, eu tinha ficado lá. Eu quero os pecadores. Por quê? Porque quando as pessoas virem o que eu sou capaz de fazer na vida de um pecador, elas vão ter esperança. Porque se eu der jeito em você, sua anta, eu posso dar jeito em qualquer pessoa. E olha que Pedro era difícil, hein? Se Jesus deu jeito em Pedro, Ele vai dar jeito na gente. E é por isso que quando eu leio o Evangelho, meu coração se enche de esperança. Porque eu vejo pessoas que, assim como você e eu, eram de carne, osso, tinham problemas, tinham frustrações, mas ouviram a palavra, ouviram Jesus, ouviram, e porque ouviram a palavra e cumpriram a palavra, viram as redes cheias. Sua rede está vazia porque você está fazendo a sua vontade. Sua rede está vazia porque você está lutando com as suas forças. Sua rede está vazia porque você ainda é orgulhoso de querer do seu jeito, no seu tempo, do seu modo. No dia em que você for humilde, como Pedro, e disser: Jesus, eu já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo. Você tentou com o seu jeito, da sua forma. Deus quer nesse ano nos ensinar, 2025, ano da palavra, em atenção à tua palavra, em atenção à tua palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Gente, eu tenho falado isso nas missas de quinta-feira, eu tenho repetido isso para vocês aos domingos. É a palavra, é a palavra. Pegue a palavra e leia, leia a palavra e coloque a palavra em prática, porque Pedro ouviu e pôs em prática. E Deus falou para ele: Pedro, você, a partir de hoje, você não vai mais pescar peixes com escamas. A partir de hoje você vai pescar peixes maiores. Eu vou fazer de você pescador de homens. Você vai ser aquele a quem eu vou entregar a chave do reino dos céus. Veja, gente, Pedro só queria encher a rede de peixe. Mas o que Jesus tinha para ele era muito mais do que peixe. Jesus ia fazer de Pedro o primeiro papa da igreja. Às vezes a gente não imagina o que Deus tem reservado para a gente. E quando a frustração chega, a gente fala assim: acabou. Não acabou. Joga a rede do outro lado. Muda de estratégia. Faz diferente. Não insista naquilo que não está dando certo. Não deu certo, é porque não é aí que Deus te quer. Para de querer viver a vocação dos outros. Tem gente que pôs na cabeça que canta. Não, meu filho, você não canta, porque quando você canta, as pessoas não rezam, elas pecam. Então você não tem vocação para cantar. Não, mas eu quero cantar, eu quero. Vai viver a vida inteira lutando com o microfone e fazendo os outros pecarem na missa. Você não tem vocação para lidar com gente, sua vocação é lidar com papel. Tem gente, e essa é a missão do bom pastor. O que o bom pastor faz? O padre tem um monte de talentos, porque na igreja não tem gente que não presta. Todo mundo tem vocação. Só que qual é a missão do padre? Identificar os talentos e colocar cada talento no seu lugar. Tem gente que o padre não pode colocar para trabalhar com gente, porque é uma porta. Então vai trabalhar com outra coisa. Tem gente que tem habilidade com papel, processo. Essa pessoa tem que trabalhar com papel. Eu não posso colocar ela para trabalhar com gente, não vai dar certo. Agora tem gente que não adianta. De olhar para a pessoa, as pessoas já ficam felizes, as pessoas já querem estar perto. Essa pessoa é carismática, ela é extrovertida, transborda dela simpatia. Ela está com dor de dente, está com a família com problema, está com o boleto vencido, veio a pé para a missa, o carro quebrou no meio do caminho, e ela chega, o padre pergunta: está tudo bem? Ela: ai, pai, tudo bem, tudo quebrado, mas está beleza.
essa pessoa tem carisma, então essa pessoa vai trabalhar com pessoas. Então o que Jesus fez? Ele chamou 12 pessoinhas diferentes e colocou cada um no seu respectivo lugar. Mas isso não foi fácil, demorou 3 anos. Foram 3 anos de trabalho para conhecer cada um, para entender a dor de cada um, para trabalhar a necessidade de cada um. E aí ele foi colocando cada pessoa no seu lugar. Imaginem vocês, se Jesus não tivesse trabalhado a humanidade dos seus apóstolos. Vocês acham que quando Jesus entregou as chaves para Pedro, dizendo: aqui está as chaves, você é pedra, você é Quefas, você é aquele que eu escolhi, os outros 11 ninguém reclamou, porque já tinham sido formados. Ele é o Pedro. Quando Jesus entregou Nossa Senhora para João, ninguém reclamou, dizendo: por que não entregou para mim, entregou para ele? Porque Jesus tinha trabalhado com eles para eles entenderem que não é o que eles fazem que faz eles serem importantes, mas o que faz eles serem importantes é fazer alguma coisa. Não é mais importante quem canta, quem transmite, quem está no altar. Não, todos nós temos a mesma importância. Vocês não conhecem, por exemplo, quem limpa a igreja, mas toda vez que vocês chegam, a igreja está o quê? E se não tiver quem limpa, tem como rezar? Como que eu vou dizer que eu que rezo sou mais importante do que quem limpa? Eu só posso rezar porque alguém limpou. Quem faz os arranjos? Você sabe quem faz os arranjos? Não sabe, mas quando você chega tem o quê? Como é bonito chegar e ver a igreja bonita, arrumada, com arranjo, com flor, limpinha. Olha as velas todas colocadinhas aqui. A gente não sabe. Vocês vão passar a vida talvez aqui vindo e nunca vão saber quem fez isso. Mas se não tiver quem faça isso, como que você reza? Então na igreja de Jesus não existe o mais importante e o menos importante. Cada peça tem que estar no seu lugar para que a barca ande, para que haja uma engrenagem, para que ela funcione. E quando uma pecinha dá problema, a gente tem que tirar. Quando o padre chega e fala assim: filho, vem cá, você não vai servir mais, vai sentar, vai fazer formação, não, você não vai ser mais ministro, você vai trabalhar aqui. Não é porque o padre está bravo, não é porque o padre fala: eu não sirvo, não. É porque eu identifiquei que ali você não vai ser feliz. Porque Jesus não chamou ninguém para ser triste. Seguir Jesus é um caminho de libertação, de santidade. Santidade é ser feliz, gente. E veja que a responsabilidade para o processo dar certo não é do formador, porque se fosse não tinha Judas. Judas não recebeu a mesma formação dos 12. Então cabe a quem é formado querer ser formado ou não. Jesus deu a mesma formação para Judas que ele deu para Pedro, para Tiago, para João, para André. Só que Judas não quis. E por isso nós sabemos o fim de Judas. Então, cabe a cada um de nós entendermos isso, para sermos felizes. Pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei. É isso, olha aqui. Diz o Evangelho assim, que depois que eles encontraram Jesus, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Só é capaz de seguir quem deixa. O mundo de hoje ensina a gente o quê? A deixar? Não, a ter. É apegar. O povo cada vez mais apegado, percebe? O mundo de hoje tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que apegar, tem que apegar, tem que ter. Por isso que o mundo de hoje não consegue servir. Porque para servir é preciso deixar. Deixa tudo. E tudo é o quê? O seu orgulho, a sua vaidade, sua vontade de aparecer. Deixa. E segue. Ele é o mestre. Nós somos discípulos. Aonde você estava quando Jesus te chamou? Aonde eu estava quando Ele me chamou?
há 30 anos atrás. Então a gente não pode perder isso, porque é isso que nos dá força para continuar. Isso que me faz continuar cada dia é entender que, por mais que eu faça e por melhor que eu faça, eu nunca vou ser o mestre. Eu vou ser sempre o discípulo. Só há um mestre. Tu te abeirastes na praia, não buscastes, nem sábios nem ricos, nem sábios nem ricos, somente quer que eu te siga. Canta para ele isso. E o que você está fazendo pela igreja? Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Vamos lá. Senhor, tu me olhastes nos olhos. Força, vai, canta. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome, lá na praia, eu larguei o meu barco, Senhor, junto a ti, buscarei outro mar. Vamos pedir a Jesus neste domingo que Ele nos ajude, que Ele nos dê forças para fazermos a nossa missão. Você e eu somos chamados a darmos continuidade nessa bonita obra, esta obra de salvação. E não há ninguém aqui que não possa fazer alguma coisa. Todos aqui podem fazer algo. Ah, padre, mas eu não sei falar como o senhor fala. Não interessa. Sabe fazer arroz? Já sabe mais que eu, porque eu não sei. E olha que eu já tentei com água quente, água fria na panela elétrica, na panela normal. Meu arroz fica bem católico, fica papa. Vovó morreu com 96 anos, não sabia ler nem escrever, mas fazia um arroz, meu Deus do céu. Um dia eu falei para ela: vovó, como que a senhora faz para fazer um arroz tão soltinho? Ela: menino, não enche minha cabeça não, que eu estou cozinhando. Não, vó, me explica. Ela falou: cozinho grão por grão. Isso aí. Não há nada que ninguém possa oferecer. Talvez o seu bolo é o que está faltando para a paróquia ser melhor. Talvez é a sua vassourada no banheiro que está faltando para a paróquia ser melhor. Talvez é o seu sorriso lá na porta, na pastoral da acolhida, que está faltando para a paróquia ser melhor. Cada um aqui pode dar um pouquinho. E se cada um der um pouquinho, meu Deus, a paróquia vai ficar mais bonita, a paróquia vai ficar mais cheia, a paróquia vai ficar mais forte, porque cada um vai oferecer aquilo que pode. E por menor que seja, isso vai te fazer ser uma pessoa melhor. Isso vai te fazer ser uma pessoa mais santa. E isso vai encher o seu coração de alegria. Porque a maior alegria que a gente tem quando acaba a missa é justamente dizer: obrigado, Jesus, porque mesmo eu não servindo para muita coisa, o Senhor ainda se utilizou de mim para chegar ao coração de tanta gente. Como é gostoso quando a missa acaba. Não porque acabou, mas porque a gente sabe: poxa, eu pude fazer alguma coisa por alguém. E aí a gente entende o que Jesus disse: há mais alegria em dar do que em receber. O mundo está deprimido por quê? Porque o mundo não se doa. Quando a pessoa descobre que doar é mais alegre do que receber, a vida dela se transforma. E é por isso que as pessoas não entendem. Mas você vai lá de novo? Mas eu já fui lá. Porque ela não imagina o quanto é gostoso servir a Jesus. Tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas é muito bom poder olhar e dizer: olha, aquilo ali que está sendo feito tem uma partezinha
do meu trabalho, do meu serviço, do meu suor, do meu descanso. E todas as vezes que eu chego no domingo à noite em casa, meu Jesus, para minha família sobra o resto de mim todo domingo, porque tudo que eu tinha eu já dei para vocês, doei para vocês. No final do dia eu chego, eu não sei se eu tomo banho, se eu janto ou se eu durmo. Mamãe pega os restos, né? Pega o que sobrou. Mas é bom deitar a cabeça no travesseiro e saber que eu durmo gasto, porque dei tudo de mim para o povo de Deus. E aí na segunda-feira começa uma nova semana e tem que pagar conta, e fala com o Valdivino, e fala com a secretária, e pede para o Zé Bueno, e aí começa tudo de novo. Aí quando eu acho que acabou, aí começa tudo de novo, e começa tudo de novo, e começa tudo de novo. E aí, meus filhos e filhas, já foram 6 meses que eu nem vi. Por quê? Porque quando a gente trabalha, a gente não tem tempo de olhar no relógio. Quando a gente trabalha, a gente não tem tempo de olhar no calendário, porque o serviço vai fazendo com que a gente se doe. E daqui a pouco Jesus volta e nos leva, e aí a gente vai poder dizer: fiz alguma coisa que valia. Eu não deixei herança. Quando eu morrer, eu não vou ter deixado herança, porque eu não tenho herdeiro. Mas quando eu morrer, eu vou deixar um legado. Todo mundo vai poder dizer: aquele padre falou de Jesus, aquele padre me ensinou a rezar, aquele padre me aproximou mais do Santíssimo, aquele padre ouviu minha confissão, aquele padre brigou comigo. Mais do que deixar herança, o apóstolo, o discípulo entende que mais do que deixar herança, o importante é deixar um legado. Quando você morrer, você vai deixar o quê? O que vão dizer de você quando você morrer? Ah, aquele ali era um caloteiro, aquele ali não fez nada pela igreja. Não, eu quero deixar um legado. E você? Pergunta para quem está do seu lado: o que você vai deixar quando morrer? Quando você morrer, você vai deixar o quê? O que você vai deixar, Ronald? O que nós vamos deixar? Vamos deixar um legado. Servimos na paróquia mais acolhedora do Brasil. Pode aplaudir, que é bonito.